Excepcional dia, pessoal. Renato, é com você. Bom dia, pessoal. Bom, eu vou falar hoje sobre a síndrome do impostor. Antes de falar isso, eu vou comentar nada bem, mas quando começa o processo, antes de começar, me gera uma angústia, um sofrimento, um passar mal, um suador da lua vem para mim, e é uma coisa assim que sempre me afetou. Então, esse passar mal, eu estou até acostumado, né? O que eu vou fazer hoje é uma coisa diferente para mim também, por isso que mais tenso. E de certa forma eu vou estar me abrindo e colocando coisas. Depois eu até vou explicar mais em detalhes que esses problemas que estavam no passado é uma forma hoje de fazer um tratamento para mim. Mas posteriormente a esse tratamento que eu fizer, eu tenho que começar a esquecer ou deixar para trás aquilo que passou e me marcou, porque isso pode ser um gatilho para o retorno de tudo que acontece na minha vida, tá? Então, eu fiz um estudo em cima do tema, né? E eu vi que a síndrome do impostor, ela não é uma doença, ela é um sintoma. Então, ela pode ser uma causa ou uma consequência. Eu peguei justamente um vídeo e eu até indicaria para vocês no YouTube, né? Saúde da Mente, do Dr. Marco Antônio Abud. Ele é um psiquiatra da USP e um neurocientista. E o que me chamou mais atenção é que ele faz alguns vídeos voltado para algumas causas e consequências da síndrome do impostor, da ansiedade, como você se tratar. E principalmente ele comentou uma coisa que, assim, não, me ganhou. Ele não gosta de usar remédios. Ele fala que isso é a última coisa que um psiquiatra deveria estar utilizando e não é o que acontece no mercado, né? Ele dá algumas dicas e fala sobre esse tema. Então, eu vou colocar em 5 etapas. O que é, quem está em risco, quais são as suas causas, né? As consequências e como melhorar. Então, vamos lá. Ela foi descrita, a síndrome do impostor, no final dos anos 70 pela Pauline Clancy, que ela abordou esse tema e isso já ficou uma coisa recorrente e começou-se a fazer vários estudos em cima disso. Então, é, como ela não é definida como uma doença, ela não tem cura, mas tem tratamento. Então, a gente vai falar. O que é? Esse sintoma, ela está em vários quadros, tipo ansiedade, depressão, déficit de atenção e hiperatividade. Geralmente, ela começa na infância, na pré-escola, na escola, onde as pessoas começam a fazer as cobranças, principalmente na família, em alguns casos, no meu, por exemplo, né? Onde tem uma família que exige que você faça aquilo, que você tenha aquele mérito, e você só recebe o afeto, o carinho, quando você se supera. E isso começa a causar dentro da cabeça, dentro do cérebro de uma criança e depois do adulto, aquele sentimento de que você nunca fez a coisa que deveria ter feito, você deveria ter feito um pouco a mais, e você fica se exigindo, né? A síndrome do impostor, na verdade, é uma ilusão de inferioridade na cabeça de quem tem. Quem sente isso tem a impressão errônea de que não tem qualificação ou habilidade que justifica o sucesso da pessoa. Ela fala: esse sucesso que eu tenho é uma farsa. Qualquer hora as pessoas vão me descobrir, qualquer hora eu vou ser delatado, né? Você se sente até um bandido no meio de trabalho, principalmente, né? As pessoas com isso veem
ela vem o medo de ser, ela tem esse medo de ser descoberta. Então, se ela for descoberta, meu Deus, as pessoas vão falar, vai ser meu fim. É uma coisa que você começa a atuar dentro da cabeça de uma maneira que começa a colocar pelo em ovo, a ver problema onde não tem, e você começa a atuar na autodefesa. Então, para mim, a minha defesa é o ataque. Quando, por exemplo, eu vou diante de um cliente, eu fico observando quais são os defeitos que ele tem. Começo a rotular, porque no momento em que ele começar a me cutucar, ou me colocar na parede, em termos, você não tem conhecimento, você não sabe isso, e tal, eu já vou e vou atacando para fechar a boca dele. Então, isso é uma coisa que me trouxe problemas, porque eu sou visto como esse cara é muito radical, esse cara é muito assim, muito assado. Mas, na verdade, era a maneira que eu tinha para as pessoas me descobrirem, né? É, deixa eu ver aqui. 70% das pessoas, em algum momento da vida, elas já sentiram isso. Aonde estão os maiores grupos de risco? Então, quem está em risco, né? Alguns dos grupos, principalmente o grupo dos jovens acadêmicos, quem está fazendo faculdade, doutorado, mestrado, eu tenho o caso da minha filha que está fazendo doutorado e depois comento mais um pouco dela, ela sofre disso, porque ela se acha que ela não é tão competente como a coordenadora dela, como os colegas ao lado, que estão lá na bancada, e às vezes ela acaba se auto-sabotando e dando errado aquilo que ela está fazendo. Então, nossa, nada dá certo. E segundo alguns estudos, um em cada 5 alunos tem isso, né? Então, é uma coisa assim que a gente tem que notar, as pessoas que sentem isso, elas têm que falar, e falando, como eu estou falando agora, não só de mim, como da minha família também, você começa a extravasar isso, soltar isso. O sentimento de agonia que eu tinha até segundos atrás já passou. Agora eu estou um pouco mais calmo e estou vendo que eu consigo fazer isso. Só que é aquilo, né? Tá todo mundo olhando para mim e eu fico com aquela tensão. E faço a cola aqui para não dar pane seca. Então, segundo um bom colador que sempre fui, é, é, o sentimento que a pessoa não sabe tanto quanto o mestre ou o companheiro ao lado, outras profissões que exigem muita, que é tido metas, como o mercado financeiro, a área comercial, principalmente os atletas de alta performance, aqueles que estão no topo, é, geralmente tem isso. A pessoa tem que ter uma força mental muito forte para passar por isso e, às vezes, até esconder isso. Porque a performance, quando você é sempre colocado à prova, assim, é dado uma meta, é dado uma corrida, tanto tempo, você tem que fazer em tanto tempo, a pessoa fica tão martirizada com aquilo que ela não consegue. Aí chega num treino específico que ninguém está olhando, o cara pega e bate o recorde mundial. Então, é uma coisa que começa a impactar a vida da pessoa. Isso também pode ser colocado em outras profissões, né? Quais são as causas? Ela pode ser um sintoma de um quadro de ansiedade, depressão, TDAH, e às vezes ela é uma consequência. Então, pode ser uma coisa ou pode ser outra. Uma coisa que é interessante, que até abordaram aqui, de síndrome de pornô. Existem alguns estudos comparativos falando que a pessoa acha que tem a síndrome de pornô e, na verdade, ela tem a síndrome do impostor. E acontece ao contrário também. Uma coisa pode estar interligada com a outra e uma coisa pode estar gerando a outra logo em seguida. Então, a pessoa, eu coloquei até um teste para as pessoas do grupo fazerem,
para tentar se identificar isso caso tenha. Teve um aí que falou assim: não, não deu. O que que eu faço agora? Eu falei assim: não faz nada, vamos conversar sobre isso, porque às vezes, se a pessoa tiver alguma coisa como o meu deu 100%, só que eu não posso fazer esse tratamento de maneira me autotratar, porque a coisa está um pouco mais embaixo, né? E dependendo da situação, você precisa de uma ajuda profissional. No meu caso, provavelmente eu vou estar usando dessa ajuda profissional para estar ultrapassando essa etapa da minha vida. Continuando, a gente se desqualifica e coloca, desqualifica o positivo do nosso cérebro. A gente só vê a coisa negativa que a gente está fazendo e a gente esconde aquilo de bom, ou não acho tão bom assim que eu fiz. Podia ser melhor. Então você deleta e fica sempre martelando na cabeça, falando assim: nossa, aquilo lá eu fiz errado, ou, nossa, olha como eu errei. E você começa a se martirizar em cima de erros, não de acertos. Que isso também é um sintoma da síndrome. Esse mecanismo mental, ela está junto com as crenças centrais negativas que a gente começa a colocar e tira o positivo e só coloca o negativo. Isso vem anterior e às vezes a gente não consegue determinar quando começou ou quem deu o gatilho, se foi você, se foi a família, se foi um professor, algo aconteceu. Algumas pessoas chegam a fazer hipnose para tentar identificar aquilo que fez mal. E, em cima disso, começa a ser tratado, né? Eu, particularmente, acho um perigo fazer uma hipnose. Você pode ir, achar muito bom lá e não conseguir voltar. Isso, o profissional tem que ser um profissional de ponta, a gente tem que tomar um devido cuidado e escolher bem o que vai fazer. Pode ser mais rápido, mas pode ser mais problemático também para quem tenha. Ah, quando a gente está numa família onde as pessoas criticam demais, exigem demais uma alta performance, provavelmente os integrantes da família, todos eles, vão ter o problema. E essa síndrome vai aparecer. Eu vou até detalhar um fato que na semana passada, quando a Aline comentou comigo sobre a síndrome do impostor, eu fui atrás. Achei tão. Falei, nossa, nunca tinha ouvido, não sabia. Cheguei para minha filha mais velha, a Hannah, e falei, filha, você já escutou da síndrome do impostor? Claro, pai. Eu e a Sara temos. Assim, inclusive, a Sara está fazendo terapia lá em São Paulo por causa disso. E aí ela me detalhou uma coisa que eu culpava os meus pais. E olha, Renato Russo, Elis Regina, né? Já comentam, né, que a gente comete os mesmos erros, né? E ela deu o exemplo, né, que eu achei assim. A, a Hannah é a mais velha, ela sempre foi uma pessoa muito esforçada. Ela é uma menina muito esforçada, né? E comparativamente, eu fiz a comparação com a mais nova. A mais nova é muito sagaz, é muito inteligente, mas vagal até não querer mais. Não aprende, ela não quer saber de aprender, mas se ela pegar uma coisa, puf, pegou. Ela tem essa facilidade. Quando a Hannah fez uma coisa que eu não me recordo o que era, só recordo o que eu falei. Eu cheguei para Sara mais nova e falei: tá vendo, filha? Olha a Hannah, ela mesmo tendo uma inteligência um pouco menor que a sua, ela se superou, ela foi atrás, ela conquistou uma vitória. E você tem que fazer a mesma coisa. Só que isso impactou negativamente para minha filha. E a mesma coisa aconteceu com a mais nova. Então, a gente, né, como pai, tem que tomar o devido cuidado para a gente não fazer isso, tentando melhorar uma coisa, atrapalhando totalmente outras coisas ou até a própria família, né? Mas voltando,
Então, criticar muito, valorizar muito a conquista, né, faz com que a pessoa ela comece a assimilar que eu só vou ganhar o afeto, o carinho, se eu me superar, se eu colocar algo acima da média. Para a gente começar a não fazer isso, a gente tem que começar a criar, quem tem, criar alguns hobbies ou algumas coisas que a gente possa fazer que não tem a ver com performance. Por exemplo, passear com pet, é, é, andar, ir pescar, levar um amigo, começar a conversar, isso vai fazer com que o cérebro da pessoa comece a entender que ele não precisa de uma alta performance, ele não precisa se superar para ele ganhar o afeto e o carinho, porque está dentro disso, assim, do impostor. Ele quer ser reconhecido, mas não sabe como. Aí vem todos os problemas e todas as situações que vão acarretando isso, né? Ah, Então, quando a pessoa constrói essa crença que só vai ter o merecimento, ela só vai ser amada, valorizada, ter o afeto, se ela se colocar aonde talvez ela não possa estar alcançando e ela quer alcançar aquilo. Isso cria dentro do cérebro uma exaustão, cria o que às vezes eu tenho é a pane seca, né? É o primeiro aviso em que o cérebro está dando para o corpo e está dando para você que você tem que tomar cuidado. No começo da pandemia, eu tinha que fazer uma viagem e não queria de jeito nenhum, porque estava todo mundo pegando, a pandemia estava muito forte. Eu sou uma pessoa de grupo de risco, tenho hipertensão. Essa hipertensão também tem a ver com a síndrome. E, e eu tive um desmaio em casa. E chegou a noite, eu comecei a ficar pensando, pensando. Você vai começar a pensar, você tenta eliminar, mas volta o pensamento aquilo que eu tenho que fazer, mas eu não quero, mas eu tenho que fazer. Eu só sei que eu tive uma ânsia de vômito muito forte e uma dor de barriga aguda. Eu só me lembro de ter levantado do sofá e tentar correr até o banheiro. Dei 2 passos e caí de costas. Bati a cabeça e, quando acordei, estava todo mundo em cima de mim. E, pai, pai, pai. E me assustei. Fui para o hospital, eles fizeram lá todos os exames. Falei assim, não foi nada, né? Para mim foi muito forte. E isso é um dos exemplos que quem tem que começar a rever alguns conceitos até de como atuar e como ser no dia a dia. Uh, Geralmente a pessoa que tem essa síndrome, ela tem muito medo, então ela começa a procrastinar as coisas. Ela começa, de certa forma, inconscientemente, ela começa a colocar justificativas para não fazer aquilo naquela hora. Eu faço depois. Não, isso aqui é mais importante. Porque ela tem um medo da pessoa julgar você em cima daquilo que vai fazer. Fala assim, não, eu não quero fazer isso agora. E aí você vai jogando para frente, julgando, e as coisas vão se amontoando. Você é chamado, pô, você é muito vagal, cara. Você é isso, você é aquilo. Isso vai começando a impactar de maneira negativa aquilo que você não queria que as pessoas falassem ou comentassem de você, começam a comentar e aí piora. Então, a gente tem que lutar contra isso, mas como, né? Como melhorar? Ah, Esse processo ele já foi construído mentalmente. Você já fez um muro. Então, já ouvi no grupo também que para construir um muro é rapidinho. Para a gente desfazer esse muro já é um outro detalhe, né? Já vamos precisar de pedreiros mais qualificados, né? Em muitos casos. Ele precisa de um tempo para a gente redefinir isso dentro da cabeça, né? Mas como? Como fazer isso, né? O que eu estou fazendo agora? Eles sempre comentam no âmbito profissional. Eu estou colocando a síndrome como um problema meu. Não era um problema profissional. Essa eu até levo, até engano bem. Mas
no âmbito familiar. Então, a gente não deve fazer isso, dependendo do grau. No meu caso, eu até já comentei com a minha família sobre isso, mas a gente não deve abordar como eu estou abordando agora para a família. E no caso, você vai acabar talvez se sentindo mais temerário, que a pessoa possa desmerecer você, você possa ser julgado por isso, e isso pode ser um tiro no pé. Por isso que um amigo ou um profissional, um psicólogo ou um psiquiatra, ele pode ajudar em alguns casos. Mas eu aconselho, primeiro, ela tem que ir atrás para saber o que é, saber mais ou menos aonde ela está se enquadrando. Se for um quadro simples e fácil, a pessoa pode se ajudar sozinha. Em outros casos, não, ela não deve, porque a gente tem que entender a biologia do corpo humano. E tem algumas regras que elas têm que ser seguidas. Se você começar a colocar a, a regra em maneira diferente, pode sair pior que a encomenda e você pode ficar pior do que está. Então, por isso que em alguns casos a gente tem que seguir algumas etapas e uma a uma, tendo calma e paciência, porque não é uma coisa que você vai conseguir tirar de maneira que você vai sentir essa diferença. As pessoas provavelmente que estão à sua volta, elas não vão notar que você está tendo essa diferença, porque você estava sempre escondendo o jogo, estava mostrando algo de você que você se redefiniu para a pessoa gostar de você. No meu caso, eu tenho isso há mais de 50 anos. Então, daqui a pouco eu vou comentar sobre os dois fatos que deram essa raiz, esse gatilho inicial. E para a gente melhorar, se autovalorizar e também que a pessoa que você quer que se valorize você entenda que você está nesse processo. No caso profissional é mais complicado. No caso da família, você pode já ser mais sincero e pedir esse carinho, esse afeto, mesmo quando você não merece, porque isso é importante. O que eu preciso hoje é que a minha esposa me dê carinho, minha esposa me dê o afeto, minhas filhas façam o mesmo. Isso é o que vai me dar energia. Como não estou tendo, perdi o chão. Não sei o que eu faço e isso é uma coisa que vai impactando mais. Entra o quadro depressivo, não quero tomar remédio, eu já tomei, e você muda, de certa forma, é uma coisa estranha, porque você muda a forma de pensar quando você está tomando o remédio. Depois, para desmamar, é outro problema. Então, eu prefiro não ir por um outro caminho, né, para tentar me ajudar e pedir ajuda também. Né? Uh, nesse canal de saúde digitalmente, eu também vi o efeitos, né, que é da ansiedade. Então, vai uma dica aí. Tem um tema que é: este é o jeito certo de treinar o seu cérebro para superar a ansiedade sem remédio. É tudo isso o tema, né, do Dr. Marco Antônio Abuti. Então, o que ele explica? Que a ansiedade é a diminuição da neuroplasticidade, que é o caminho, que é a bolinha que faz a ligação. Daí eu lembro sempre de quem falou do desenho lá, que eu adoro também, né, da pessoa lá, da mente, tudo, né? Aquela bolinha começa a criar um vínculo. Quando você fala, olha, como é que é a meditação? Eu já lembro da bolinha, da meditação, e eu já faço a interligação com a outra bolinha, e aí isso vai. É uma coisa bem interessante. Quando a gente atua nessa neuroplasticidade, o que acontece? Ele cria um novo caminho e a gente começa a diminuir essa neuroplasticidade. A gente começa a atrofiar esse esse nosso entendimento. Então a gente começa, não é ficar emburrecido, mas a gente não consegue fazer a ligação de uma coisa com a outra.
a gente começa a esquecer uma coisa que é muito vívida em você. E depois que passa aquele momento, você fala tudo, você descreve tudo. Fala assim, por que eu não falei isso naquela hora? O nervosismo faz com que você tenha essa mania de esquecer as coisas no momento crucial, né? É, como a sensação de segurança no cérebro, quando, por exemplo, um alarme de incêndio, a gente é automático no nosso cérebro, a gente começar a já criar o que eu faço, para onde eu vou, é automático. Só que quando a gente está com esse problema, a gente começa a enxergar problemas aonde não tem. Começa a ter os medos que, fala assim, por que você está com medo? Está com medo do elevador? Por quê? Você acha que vai cair? Começa a aparecer coisas que, fala assim, poxa, eu nunca tive isso. Agora eu estou começando a fazer isso, por quê? Essa é uma das causas. A gente treinar o cérebro para reativar essas áreas que não funcionam, que às vezes estão adormecidas ou até atrofiadas, vai depender um pouco desse caminho que a gente tem que fazer, e é paulatino. A gente não pode querer, em um dia, tentar ultrapassar todo o processo que talvez vai demorar alguns meses ou até anos, né? Uma vez que você consegue ultrapassar e chegar naquilo que você fala, não tem mais, a gente tem que tomar o devido cuidado e não ser arrogante, falar que nunca mais vai ter, porque tudo pode ser um processo que desencadeia. Eu agora vou falar dos meus gatilhos, né? Eu tenho dois gatilhos que aconteceram comigo e eu sempre me lembrava disso. Eu acho que Papai do Céu me deu uma condição que eu consigo lembrar de coisas da minha infância. Eu lembro de coisas quando eu tinha 3 anos de idade. Minha mãe, meu pai sempre duvidava disso. Eu contava em detalhes. Assim, eu lembro quando vocês estavam fazendo guerra de gelo, quando estava tirando gelo da geladeira. Só tinha eu e meu irmão, somos em quatro. Só tinha eu e meu irmão mais velho. E o pai me jogava para cima e eu ficava vendo o telhado e caía no braço dele. Daí eu falei, nossa, como é que você lembra disso? Assim, eu não sei, sei que eu lembro, mas é uma coisa lúdica, uma coisa boa. A coisa ruim aconteceu quando eu estava no segundo ano do primário. A professora chamou os meus pais, meu pai estava viajando, foi a minha mãe, era na parte da tarde, e a professora deixou a porta aberta, minha mãe chegou e ficou na porta. Minha mãe começou, a professora falando, Marlene, falando para minha mãe, e minha mãe começou a ficar vermelha. Daqui a pouco a minha mãe coloca a mão nos olhos e começa a chorar. A classe inteira olhou para mim. O que você fez, Renato? Meu Deus do céu, o que aconteceu? Minha mãe voltou para casa, esperou eu sair da escola, voltou para casa sem falar um ai. Ela esperou meu pai chegar, todo mundo chegar, e na mesa descascou o verbo. O que aconteceu? Eu estava atrapalhando os outros alunos. Eu tinha uma leve dislexia. A atenção minha, tinha um passarinho que ficava cantando, eu me voltava para o passarinho, me importava com o passarinho, não com a professora na lousa. E eu começava a criar dentro da mente uma situação que depois ficou até pior, que foi o seguinte: eles me colocaram junto com oito, nove outras crianças, onde eles falavam que era uma sala especial. Na verdade, era a sala das faxineiras, onde elas guardavam. Tinha até um tanque lá, improvisaram um quadro. E quando nós não saímos de castigo, eu acho, na hora do intervalo, e a escola inteira passava para lá, por lá, e falava: o pessoal da APAI. Isso me marcou. Isso foi profundo, foi devastador para mim. E dentro do meu cérebro, o que aconteceu? Já que eu sou burro, foda-se, né? Então, eu queria, e eu quero, eu até me lembro muito do Fernando falando isso, eu quero sempre alegrar as pessoas, me sinto bem com isso. Então, eu era o palhaço da classe, eu era a pessoa que animava a festa, eu não me importava muito com o que eu ia aprender, porque eu não sabia.
Eu não sabia aprender, eu não tinha capacidade para isso. Isso era o que passava dentro da minha cabeça. Ficando mais velho, eu também continuava tendo esse problema. E aí, na faculdade, por exemplo, eu aprendia, o mestre dava a matéria, entendeu? Aham. Su, dá uma olhada nisso, vê e fala para mim. Aí eu descobri que eu só consigo aprender quando eu confio na pessoa. Se eu confiar na pessoa, eu me abro. Se eu não confio na pessoa, eu travo. É automático para mim, é uma coisa que eu não consigo superar isso, por isso do tratamento. Isso foi a primeira coisa. Isso eu tinha 8 anos de idade. Com 10 anos de idade, aconteceu um fato trágico na minha vida e na vida da minha família. Contando hoje, fica até um pouco. Quando conto, eu até conto de maneira cômica, né? Porque, de certa forma, foi, mas poderia ter sido fatal. Meus pais estavam pescando no fundo do sítio da minha tia, aqui perto de Londrina. Meu pai sempre foi um caçador, gostava de passarinho, de caçar passarinho com gaiola, aquela coisa toda. Gostava de matar capivara, viado, né? Fazia o giral, aquela coisa toda. Bem mafeiro das antigas, né? Ele levou a espingarda e deixou a espingarda ali do lado do barranco e a gente pescando. Meu irmão mais velho, ele foi lá, engatilhou a espingarda, mirou na minha cabeça e falou: Renato, eu nunca gostei disso, era uma coisa que eu sempre não gostava. E eu só escutei o tec. Eu falei: filha da mãe, te pego na curva, né? Nisso, passou 1 hora. Eu não vi, juro que eu não vi. Meu pai tinha descido, ele tinha colocado a gaiola e colocou uma carga de passarinho. Ainda bem que foi carga leve, né? Senão tinha feito tragédia. Colocou uma carga ali. Passou um tempo, olho para trás, vejo a espingarda ali. Eu peguei a espingarda, engatilhei ela, mas eu assim, fiz a mira na cabeça do meu irmão, né? E estava uma distância de mais ou menos 4 metros entre meu irmão e minha mãe. Na hora de puxar o gatilho, eu falei, não. O meu anjo da guarda veio ali e falou, Renato, não faz isso. Eu joguei para o meio. No que eu joguei para o meio, eu só vi fumaça e o tranco me fez cair de costas, né? Quando eu olho, minha mãe estava agarrada no chão, no mato, ela tremia, e ela estava com uma blusa branca, e aquilo começou a ficar vermelho. Eu falei, puta, matei minha mãe. Né? Meu irmão veio um chumbinho e passou raspando o cérebro dele lá, e só raspou, não entrou. Tiraram, acho que uns 40 chumbinhos das costas dela. Ela lembra de mim até hoje quando vai ter uma tempestade, né? Porque ficou uns 40 ainda nas costas dela e ela sente uma puta dor quando vai chover, antes de chover, né? Então, nossa previsão do tempo está em casa. E depois disso, os meus pais, mesmo eu comentando com eles, falando, olha, foi sem querer, eu não quis fazer isso, me levaram para um psiquiatra, na época nem tinha, né? O drama. Meus pais falaram para meus irmãos, né? E não falaram para mim, mas depois meus irmãos, Renato, você vai fazer um teste para ver se você é louco, cara. Você é louco? Eu não. E aí aquilo me deixou nervoso. Lá, daí eu vi o eletro lá, né? Falei assim, esse equipamento aí que vê se você é maluco ou não, né? Nada foi constatado, mas ficou. Então, eu acho que vocês até notaram, assim, eu sou um pouco maluco e tal. É porque fica, né? E eu tenho um pouco de receio de causar alguma coisa de um mal para mim como para outra. Porque quando eu fico muito nervoso, eu saio do quadrado e não gosto disso. Então, gente, é isso. Mas a coisa mais interessante de tudo isso hoje é ver essa menininha linda da Manu aqui. Olha que gracinha. Bom, se quiserem falar alguma coisa, nossa, olha, usei todo o tempo, me perdoem, tá? Renato, foi maravilhoso. O seu Espero. destrave vai destravar muita gente. Espero Gratidão mesmo por que você ajude. compartilhar tanta coisa íntima sua
você teve a coragem de compartilhar tanta coisa íntima sua que deixou muito ilustrativo tudo sobre síndrome, tudo sobre crenças limitantes, tudo. Eu acho que, assim, quem ouvir isso vai conseguir materializar na própria cabeça suas próprias síndromes. Gratidão mesmo. Eu que também sofro da síndrome do impostor, já estou um pouco mais avançada no processo de cura, sei bem do que você está falando. E até hoje, às vezes, quando eu me ouço com a síndrome, eu falo: calma, cérebro, você só tá com alguma coisa aí, mas você pode mais. E é isso. E é para sempre mesmo. Mas é uma coisa que vai ficando mais leve. E eu espero que isso fique muito mais leve para você. E com certeza falar com a gente hoje